morais, né? Então nós estamos retornando para o estudo das leis morais. Como vocês sabem, a doutrina espírita, ela na sua parte terceira do Livro dos Espíritos, trazem as leis morais. O que seriam isso? As leis morais é como se o nosso mundo é regido por leis que são também conhecidas como leis naturais ou leis divinas. Essas leis divinas ou naturais se dividem em dois grandes grupos. Seriam as leis da física, né? As leis naturais que regem o campo da existência física material, vamos dizer assim, e as leis que regem o campo do desenvolvimento moral do ser humano, né? As suas relações consigo mesmo, com o seu próximo, com a natureza, com os animais, etc. Dentro desse campo, desse aspecto das leis morais, tá? Do ser se relacionando consigo e com o próximo, existem diversas leis que foram sugeridas por Kardec, como foram sugeridas desde Aristóteles, para lidar com o conhecimento dessa lei natural, que é uma lei que não é escrita, porque é uma lei que está na natureza. A doutrina espírita chama isso de leis naturais ou divinas, porque o autor da vida seria Deus, ou é Deus, né? Melhor. Dessa forma, Kardec propôs uma série de leis, sugeriu, e os espíritos, tudo bem, vamos analisar a sua proposta, em princípio ela é boa, mas sem aquele propósito de que é absoluta. É uma entre outras sistemáticas que poderiam ser adotadas sem prejuízo da realidade. E uma delas é a lei do progresso, né? Que tudo no mundo, inclusive no mundo material, e aí não só o mundo moral, é progressivo, né? É progressivo. Então, a Organização das Nações Unidas para Agricultura e Alimentos, chamado FAO, fez um estudo que lá no século XVI, no século XVIII, desculpe, lá em 1700, no início do século XVIII, a projeção que se fazia, a ideia que se fazia, a intelectualidade da época, é que a cada 200 anos, a nossa população mundial, ela duplicaria. Então, os estudiosos da época, os pensadores, pensavam, olha, do jeito que nós estamos aqui, daqui a 200 anos, nós vamos sair de 600 milhões de habitantes, que estamos hoje, 1.700, e chegaremos ao dobro, a 1 bilhão e 200 mil habitantes na Terra. Daqui a 200 anos, ou seja, lá em 1900. Só que isso foi caminhando, a vida caminha, né? Com seu progresso, a humanidade a civilização vai se desenvolvendo em todo o mundo. E quando chegou em 1800, eles viram, olha, realmente nós já chegamos a 1 bilhão de pessoas depois de 100 anos. Então, aquela ideia inicial de 200 anos para nós duplicarmos a população deve ser revista. Então, em vez de 200 anos, nós pensamos hoje, em 1800, que a nossa população de 1 bilhão de pessoas vai duplicar para 2 bilhões daqui a 123 anos. Ok, passou o tempo. Isso nós já estamos em 1800. Lembrando que a doutrina espírita foi publicada, o Livro dos Espíritos, em 1857, no meio do século XIX, né? Então, mais ou menos, tínhamos estimativas de 1 bilhão de pessoas à época. Passaram-se 100 anos. Em 1900 foi feita a conta novamente, as projeções. E nós já éramos 1,5 bilhão de pessoas em 1900. Então, olha, a cada 123 anos ainda acho que nossos cálculos melhoraram. Só que quando nós chegamos nos anos 2000,
nós já éramos 6 bilhões de pessoas no mundo, sempre com relação ao planeta. Então, nós saímos de 1 bilhão em 1900, e a projeção era cada 123 anos chegarmos, duplicarmos, mas nós triplicamos, quase quadruplicamos, somos para 6 bilhões no início do século XXI, nos anos 2000. Né? Lembram? Pois é. Chegamos a 6 bilhões. E a projeção é que até o final, no ano 2080, nós chegamos a 10,3 bilhões. Ou seja, nós não vamos duplicar. E aí vai haver um pouco de decréscimo. Mas olha só, nós saímos de 1900, no início do século XX, de 1,5 bilhão de habitantes no planeta para 6 bilhões. Olha só que fantástico. Né? Isso por quê? Porque nasceram mais pessoas e também as pessoas que vivem por mais tempo. Aliás, essa condição de nós termos mais anos de vida, ela é mais preponderante porque o crescimento da população, criança nascendo, está diminuindo. Embora nós estejamos vivendo mais, estamos permanecendo mais vivos. Nós já falamos sobre isso, que a perspectiva de vida lá em 1700, 1800, chegar a 30 anos, ó, parabéns, você chegou lá. Hoje em dia, no Brasil, esta semana, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística divulgou a expectativa de vida do brasileiro. Hoje estamos em novembro, final de novembro de 2024. A perspectiva de vida do brasileiro aumentou para 76 anos, 76,4 anos. Obviamente as mulheres, a média, né? Os homens vão viver um pouco menos, as mulheres um pouco mais. Ainda bem, né? As mulheres vivem em 78 e tal, os homens 73, por aí, né? A média das mulheres, na média da população, brasileira, chegamos a 76,4 anos de expectativa de vida. Então, quem está vivendo mais de 76 anos, hoje, ó, está no lucro, não é, pessoal? Misericórdia, graças a Deus, chegamos lá, ultrapassamos. Obviamente, cada nação tem o seu, né? Os japoneses, coreanos, etc., têm uma expectativa de vida maior. E em determinados momentos da humanidade, uma outra civilização, outro grupo, como os Incas, por exemplo, teve uma época que eles viveram, a expectativa de vida deles se chegava a 90 anos. Um povo que já foi, né, com a colonização europeia, espanhola e portuguesa, foram povos como os Incas, os Mapuches, os Tupis, etc., diminuíram a população devido à exploração, né, que nós vivíamos naquela época. Ainda tínhamos como o Brasil foi a última nação, uma das últimas nações a abolir a escravidão oficial, né, escravidão estatal, e os nossos índios foram, infelizmente, vítimas dessa nossa sanha, né, de progresso perturbador, né, a parte perturbadora, tumultuada, tormentosa, que muitas vezes essas estratégias de crescimento, muitas vezes elas abraçam. Graças ao autismo, à evolução do pensamento humano, isso cada vez mais está se tornando artigo de história, embora ainda tenhamos focos aqui e acolá, não é? Porque é um progresso. As coisas não se fazem de uma hora para outra. O fruto, ele não vem antes da flor, como dizem os espíritos. Nós devemos aguardar, trabalhar, nos educarmos para chegarmos lá. Então, essa questão da lei do progresso é muito interessante. É a grande evolução que nós tivemos científico
é que nos garante hoje estarmos vivendo mais de uma maneira mais saudável. Nós já repetimos aqui diversas vezes, até a título de ilustração, que muitas vezes nós saímos aqui, vocês sabem que a maior parte da população brasileira e de alguns lugares de outros países são metropolitanos, vivem em grandes cidades. A menor parte da nossa população vive no campo. Houve um êxodo rural muito grande, até mesmo pela inovação tecnológica de máquinas, etc., das monoculturas, de soja, de sorgo, de milho, etc., a pecuária, etc., muito mecanizada, e retirou, né? Acabaram-se os empregos nos campos e muitos migraram para os grandes centros. Embora isso, de certa forma, causou um grande desequilíbrio, porque onde é que a gente vai empregar esse povo? Né? Na Europa, foram nas indústrias. E no Brasil? Bom, naquele tempo, lá no século XIX, onde houve uma mudança nos paradigmas, como o pessoal fala, né? Os paradigmas mudaram. O que é paradigma? A forma de ser da sociedade. Vamos tentar novas coisas, inovações, etc. Né? Vamos empreender. E houve uma grande evolução, a Revolução Industrial. Antes dela, houve uma revolução do pensamento. Houve um iluminismo, no século XVIII e XIX. E surgiu uma doutrina filosófica chamada positivismo. Pela mente de alguns estudiosos, né, como John Stuart Mill, na Inglaterra, e o francês Auguste Comte, que desde no início do século XIX pregavam a importância do conhecimento científico, da razão na ciência. O desenvolvimento da ciência é importantíssimo. O Estado, a sociedade precisa seguir o rumo da ciência, saber por que a causa das coisas, porque as coisas são como são. Então, a ciência ganhou um grande destaque, o centro das preocupações das mentes pensantes. E as escolas, a educação deve ser estimulada. Para quê? Para que a gente saia do misticismo, né? Das doutrinas metafísicas que só pensam as coisas na ideia e não executa, não coloca em prática, não faz isso tornar bem para a civilização. Vive só no campo das ideias, só no campo da mente, do pensar, etc., e da execução, da prática, muito pouco. Né? E aí a gente vê um nascimento das ciências. E um dos lemas interessantes desta época, do movimento positivista, foi o lema que está na nossa bandeira nacional. Quais são as palavras que estão na nossa bandeira do nosso país, do Brasil? Ordem e progresso. Olha aí a lei do progresso, sendo inspiração dessa grande evolução humana naquela época. Algumas pessoas aqui no Brasil, houve um movimento, talvez uns 10 anos atrás, não me recordo muito bem, que pregava que nós deveríamos colocar outra palavra na nossa bandeira. Ficou faltando uma. Vocês sabem qual é? Lá nos escritos de Auguste Comte, ou Auguste Comte, para alguns, que é também parente do Dante, ou do Dante, ele um discurso sobre, já nos anos de 1851, se não me engano, no século XIX, ele chegou e falou que existem princípios, um princípio maior, o amor. O amor é o princípio, o guia para o desenvolvimento, né? Para que deve estar no indivíduo e na coletividade. É o amor. Para que a ordem possa se cumprir, nós mantemos as coisas boas, organizarmos as coisas, a fim de que o progresso seja alcançado. Mas é necessário o princípio maior,
do amor, para o crescimento, para o engrandecimento e honra do indivíduo e da coletividade. E o movimento social no Brasil nasceu, olha, Auguste Comte, eram 3 lemas: amor, ordem e progresso. Vamos retornar com amor para a nossa bandeira? Não é interessante isso? Então, mas não foi possível, né? Não foi adiante mas está na realidade do nosso povo, graças a Deus, né? Porque o amor é a base do Evangelho, né? E o Cristo trouxe de Deus para nós, que Deus é amor, trouxe o Evangelho de amor de Deus para nós, a grande missão de Jesus, nosso homenageado, né? Olha só, ele é o grande homenageado da cristandade, homenageado também pelos nossos irmãos muçulmanos, né? Corão lembra Jesus, um dos profetas da grande revelação, né? Jesus, Maria, tutelados pelo Gabriel, né? O emissário de Deus, esteve com Mohammed também, né? Interessante isso. Então, esse desenvolvimento que começou lá com esses pensadores, e em destaque a Auguste Comte, o Auguste Comte, trouxe essa ideia de que a ciência deveria ser o foco principal das nossas preocupações. E isso ganhou realmente uma abrangência grande. E nós vimos toda a ciência se desenvolvendo. A medicina, a farmácia, a nutrição, outras também, a física, a matemática, a geografia, a sociologia, né, que foi um dos pais da sociologia, ou pelo menos aquele que lançou a ideia, foi Auguste Comte, né? E outros se desenvolveram, Emile Durkheim, etc. Então, foi começando aí, e olha só, como houve um progresso. Passamos para 6 bilhões de pessoas, habitantes, né, filhos do Altíssimo, em 2000. Porque houve um grande desenvolvimento intelectual, uma grande procura, pesquisas, etc., graças a esses pensadores, a essa fome de progresso, né? Lembrando que Auguste Comte, só um parênteses, ele abstraía da questão de religião, né? Falou, olha, a religião tem seu papel, tal, mas agora o grande centro da preocupação humana é a ciência. E aqui no Brasil, em todos os países que tiveram essa orientação, seguiram essa diretriz, alcançaram um grande progresso realmente. Só que o progresso não se faz só intelectualmente, obviamente que nesse progresso está incluído o amor, né? Não esqueçamos do amor. E ele não esquecia, quando ele lançou as bases lá da sua Sociedade Positivista de Paris. Estava lá, estava a ordem e progresso lá, mas o amor foi colocado também, por ele mesmo, né? Antes da desencarnação dele. E assim, até esses pensamentos viraram uma religião, a religião do positivismo, religião positivista, com igrejas, com clero, com etc., com catecismo, né? A religião da humanidade, abstrai dessas questões de crenças, etc. Crença é a ciência, aquilo que a gente pode pensar racionalmente, e fez uma religião, constituiu uma religião com um grupo deles lá, inclusive estão no Brasil, né? No Rio Grande do Sul principalmente. Ainda existe a igreja positivista. Quando vocês verem em algum lugar a igreja positivista ou do positivismo, o fundador lá, Auguste Comte, esse nosso personagem. Então, esse progresso se faz. E qual que é o que o Espiritismo veio contribuir com ele também? Porque o Espiritismo surgiu nesse bojo cultural da Europa, no país de Auguste Comte. Kardec era também um intelectual, matemático, né? Gramático, escritor, etc. Então, ele também falava diversas línguas, né? Ele também estava ali, vivendo aquela pujança do desenvolvimento da Europa,
seu país, a França, e nas suas interrogações com os espíritos, eles colocaram lá, foi interrogado os espíritos, como seria, qual era o papel do espiritismo nisso, né? Nesse progresso, com a lei do progresso. Se tornaria, por exemplo, uma crença comum? Aí nós olhamos agora e falamos, crença comum? Como assim? Se tornaria uma religião do mundo, da humanidade, o espiritismo? Não, não é isso que nós vemos, não é? Mas as crenças, os espíritos falam que as crenças se tornariam comum. Se tornariam comum. E que crenças são essas? O que o espiritismo acredita? Deus, por exemplo, é uma crença comum? A existência do espírito, uma individualidade inclusive, é uma crença comum? Vocês acreditam que existem alma, que existem espíritos? Para muita gente existe essa crença na individualidade da alma, que o corpo é uma coisa e que o espírito é outra, é um outro ser, é o ser inteligente que ocupa aquele corpo. Essa é a visão do espiritismo. Que existem a pluralidade de mundos habitados no universo. É uma crença comum? É uma crença que está em muitos lugares na ciência, inclusive. Muitos estudiosos estudam a existência, a possibilidade de comunicação com seres extraterrestres. Não é uma crença comum hoje. A gente fica assim, olha, foi visto um disco voador e tal, é porque crê que há vida fora da Terra. As luzinhas que brilham lá no espaço não estão lá só para iluminar a nossa noite, para a gente não tropeçar no chão da nossa Terra. Estão lá por motivos outros também. E a gente nem sabe por quê. Estamos investigando. Para o espiritismo existe a pluralidade dos mundos habitados. Outra coisa, que uma crença comum no espiritismo, faz parte dos seus princípios. É a existência e pré-existência, a existência e a volta do espírito à vida no corpo. O espírito ele vive antes do corpo, foi criado antes do corpo, vive dentro do corpo, ocupa este corpo, sai dele pela desencarnação e retorna na reencarnação, ou pluralidade de existências. Essa é uma crença comum na nossa humanidade. É uma crença comum. Eu esteve lá no início do cristianismo e muitos núcleos cristãos crescem dessa forma, minoria, mas cresce. Nas religiões das maiores populações chinesas, japonesas, mais na China, Índia, são os maiores povos, maiores países, civilizações hindus e chineses. Muitos deles creem na reencarnação. Talvez seja a crença que a maioria. A maior religião que nós temos hoje, catalogada, qual que é? É o catolicismo. Ou melhor, o cristianismo. Depois vem o islamismo. Mas olha só, isso é o que a gente sabe. Agora a gente está começando a ter intercâmbio com, poucos décadas para cá, com a China, outros povos. Então são milenares, têm suas crenças. E a reencarnação faz parte, como a existência do espírito, etc. Quando nós vemos uma peça cultural vindo da Coreia, falando sobre a vida de espíritos, a interferência de espíritos na vida das pessoas, a reencarnação contada lá nas suas séries, nos seus doramas, isso nos remete ao quê? A uma crença comum. Lá eles também pensam que na existência do espírito, na sobrevivência da alma ao corpo, na possibilidade da comunicação, na comunicabilidade dos espíritos conosco. O coreano também crê, está na crença deles lá, e a gente não foi lá falar para eles isso. Foi? Não foi.
olha aqui, você sabe que existe espiritismo e tal. Não, já está milhares, muito antes do espiritismo. A crença já está espalhada aí desde os egípcios, desde o início dos tempos. Não é nada novo. Né? Mas o espiritismo veio trazer o quê? Uma linguagem, né, apropriada aos tempos de hoje. Como existirão outros movimentos que surgirão que também atualizarão a questão dos princípios dessas crenças de acordo com a cultura daquele povo lá. Que para eles, quando a gente fala português, eles não entendem nada. Se a gente for falar para eles lá, ó, siga Jesus. Ele falou, quem? O que ele está falando mesmo? Então, os princípios estão em todos os lugares. O princípio do amor, amar a Deus, amar ao próximo, etc., estão em todas as civilizações. Antes de Jesus chegar, eles já conheciam isso. Mas então a gente tem que ir lá pregar para eles. Eles são povos que não são cristãos. Mas quem foi que disse que Deus delegou somente a Jesus a função de levar o Evangelho? Porque o exclusivismo de Jesus não é o único responsável por isso. Existe uma coletividade de espíritos. Claro que Jesus tem um destaque dentro do cristianismo, né? Dentro dessa comunidade de espíritos. Gabriel, imagine como deve ser, né? A responsabilidade de Gabriel. Oi? Jesus recebeu a incumbência de ser governador da terra. Pois é. Preparou antes tudo. Isso. E seu guia e modelo para a humanidade. Então, nunca Jesus fez nada sozinho. Mesmo que ele tenha tido algum tipo de liderança, ele não estava sozinho, ele não conseguiria fazer tudo o que fez se ele não tivesse uma equipe. E esses povos, todos esses povos aí foram visitados ou por ele mesmo ou pelos seus enviados, durante toda a civilização desses povos. Porque a gente conhece a vinda de Jesus lá 2024 anos atrás, nascido lá na cidade de Belém. Essa história a gente conhece mais recente. A gente não conhece a história de Jesus para trás. A gente não conhece. Quantas vezes ele já deve ter vindo aqui, ele mesmo, fazer a sua evangelização? A gente não sabe. Não é? A gente sabe que ele tem um destaque os Espíritos dizem que ele tem uma posição de destaque como governador, né? Mas a equipe é grande e todos nós temos parcela nisso. Nós fazemos parte dessa engrenagem. Na sua família, no seu lugar de trabalho, na sua profissão, né? Na sua instituição religiosa, seja ela de qual religião for. O Espiritismo vem trazer essa visão de que o mundo a nossa coletividade, somos todos filhos de Deus, independentemente da religião que nós professemos. Cada religião, para a doutrina espírita, é como se fossem escolas, que não são nem melhores nem piores. São escolas adequadas ao nosso desenvolvimento espiritual e material naquela região, naquela cultura. Nós somos espíritas hoje, nós fomos católicos ontem, anteontem fomos muçulmanos, amanhã poderemos ser budistas. Não há problema nenhum, porque o que nós estamos aqui na Terra, diante dessas escolas que nos abrigam, que nos abrem as portas, é com o intuito de aprender. Aprender para o quê? Para esse progresso moral e também material. Né? Então, acrescentando real, né? Oi? Prosperidade real, né? Sim. Progresso real. Isso, progresso real. Então, a doutrina espírita veio trazer isso também para a gente, né? Para a gente não ficar preso na questão de religião. Religião não é prisão, religião é libertação. Tá? As escolas, por isso que todas as escolas para o espírita, elas são respeitáveis. Não só a doutrina, não só a escola espírita, não só o centro espírita, o centro budista, a mesquita islã, né? O templo católico, a igreja católica são altamente respeitáveis e louváveis.
E nós devemos estimular que isso ocorra. E estimulando isso, a gente vai estimular o quê? O crescimento de todos. Porque a base, o fundamento de todas essas religiões está no quê? No amor. Então a gente vai encerrando, né? Realizando essa conclamação, né? De que a gente pense na questão da lei do progresso como algo que vai progredir. E assim, o Espiritismo tem esse papel, né, de despertar a humanidade com relação a essa compreensão. Então é muito interessante, o Espírito ele pode sair daqui e ir num templo evangélico e tal. Qual o problema? Nenhum. Porque a gente sabe que tudo é uma escola, tudo é aprendizado. Nós já estivemos lá, nós podemos revisitar o movimento evangélico no futuro. Se nos tornarmos evangélicos, depois nos tornarmos budistas, não há problema em diversas vidas que teremos. Então a expectativa, a visão de futuro daquele que crê no Espiritismo, ela se amplia, não só para frente, como também para a retaguarda. A gente sabe o que a gente já caminhou e divisa, consegue ver ao longe por onde nós vamos. Tá? É o ilimitado mundo de crescimento que nós temos. Então a gente não se limita com relação a não posso aqui, não sei o quê. Claro que a gente tem as nossas escolhas, nossas preferências pessoais, culturais, aquilo que nos faz nos sentir melhor, nos sentir mais ligados com a vida, ligados com Deus. O importante é colocar o amor, e aí colocando o amor a gente está colocando Deus acima de tudo. Né? Como Jesus falava, amar a Deus sobre todas as coisas. E o que é Deus? Mas não sei o que é Deus. O que é Deus? Deus coloca o amor como sendo Deus, como sugeriu João, né? O evangelista. Deus é amor. Então, se você ama, você já está se sintonizando com Deus. Aprendendo, obviamente, né? A cada vez a seu amor sábio, um amor produtivo, um amor que quer, altruísta, o amor que vive para o outro, que é também uma outra invenção de Auguste Comte. O amor altruísmo, quem criou esse termo foi o Auguste Comte, foi o próprio Comte. O altruísmo, viver para o outro, que é o contrário do egoísmo. Nós estamos ainda na era do egoísmo, por isso que as coisas estão como estão. Mas à medida que a gente caminha para o altruísmo, que é a realização do amor para o outro, não só para mim, mas para o outro, aí as coisas vão começar a caminhar ainda mais, né? Na direção dessa vida plena que nós estamos nos aprimorando. Então a lei do progresso, ela vai chegar pouco a pouco. Mas as coisas parecem que não vão bem, então estão bem. Estão caminhando de uma maneira satisfatória. Só que hoje em dia, em 1700, quando acontecia qualquer coisa em qualquer lugar, até a notícia chegar lá na cidade vizinha levava meses. Hoje, em 2024, quando cai aqui um trovão aqui no nosso bairro, lá na China o pessoal fala, olha, caiu um trovão lá no Jardim Gá, há 5 minutos atrás. Estamos assim. E o que nos impacta mais? As notícias do trovão, né? O trovão. Agora, olha só que belo nascer do sol. Ela falou, olha, nasceu um lindo nascer do sol aqui. Mas aqui também nasceu um lindo... Aqui também teve um nascer do sol maravilhoso. O milagre, ele acontece em todos os lugares. O milagre acontece todos os dias, naturalmente diante de nós. Só que muitas vezes a gente fica pensando o quê? No que deu errado. O que deu errado muitas vezes é o que vai na nossa notícia na segunda-feira de manhã, quando a gente está tomando café da manhã. São as desventuras. Então hoje a gente tem que filtrar um pouco, porque senão a gente pega um celular, um smartphone, uma excelente evolução no progresso civilizatório da humanidade, e ele começa a bater na nossa cabeça aqui, provocando dor de cabeça. Por quê? A gente não sabe usar ele. Ele não foi feito para a gente bater ele na nossa cabeça com notícia ruim o tempo todo.
A gente tem que saber que as coisas acontecem, as coisas boas, as coisas ruins. Sim, a gente precisa. Só que a gente tem que dar valor às coisas boas, divulgar as coisas boas. O que está acontecendo para melhorar? Quais são as soluções que estão sendo encontradas para a fome, para o desmatamento, né? Para a mudança do clima, para a economia caminhar de uma maneira que todos tenham emprego, que possam dar sustento à sua família. A invenção de uma nova vacina contra a dengue, contra a Covid, contra não sei o que resgata a possibilidade, a nossa oportunidade de vida. Isso que a gente deve dar destaque. Né? A educação que está sendo feita, as escolas que estão servindo merenda escolar, utilizando a moringa como planta alimentícia, né? Ou a Ora Pro Nobis. Isso que a gente tem que resgatar, essas informações. Olha, eu não sabia. Claro, a gente só está focado nas notícias que não são desventuras, são desencontros. Vamos ver o que está acontecendo de progresso. Olha só como a gente progrediu até hoje. Se a gente progrediu até hoje, porque alguém esteve preocupado com as soluções. Viu os problemas, não ficava ali só falando das notícias ruins. O que a gente vai fazer para melhorar? E aí a gente está progredindo. Então hoje a gente sai de casa, eu preciso de uma planta medicinal aqui, porque eu estou com um problema de pressão baixa. A gente, vamos lá no Espaço Coração de Estudante, lá no GAFA, lá tem tem umas plantinhas lá boas, vamos lá procurar, porque foi divulgado. Vamos aqui no Bosque de Francisco, colher uma lípia alba, colher uma amora para baixar a pressão. Olha só que maravilha, fazer um chazinho de amora, um picão, né? Tomar um chazinho de erva baleeira, olha só que coisa maravilha, né? Então assim, por quê? Porque o bem está sendo divulgado. Mas eu não sabia. Então procure. Mesmas tecnologias que estão à disposição para nos informam sobre tudo que nós quisermos, ou pelo menos a grande maioria das coisas, que são de interesses para o bem. Então busquemos valorizar o bem. E assim o progresso se fará mais rapidamente. Né? Ainda existem muitas coisas para nós conquistarmos, existe. Muitos desafios e problemas, com certeza. Mas também nós devemos fazer parte da solução. Buscar essa solução. E deve partir de nós, começando de nós mesmos. E nos unindo àqueles que estão buscando também viver esse sentimento. Então, queridos, muita paz. Desejamos então a vocês um excelente final de ano e um 2025 com muita paz e alegria. Assim seja.